Antes mesmo de respirar pela primeira vez, algumas pessoas já carregam um destino pesado demais para um único corpo. E em 1665, no coração da Espanha, um bebê nasceu exatamente assim, condenado antes de existir. Imagine o Palácio Real de Madrid numa madrugada abafada. As paredes são grossas, as janelas pequenas e o ar quase não circula. O silêncio não é tranquilizador, é tenso. Não se ouvem risadas, não há música, não há celebração. Apenas passos apressados, sussurros nervosos e o som distante de orações murmuradas. Dentro de um quarto fechado, iluminado por velas, uma mulher luta para dar à luz. Ela se chama Mariana da Áustria. Mas seu título não é apenas rainha. Mariana é esposa do rei da Espanha e, ao mesmo tempo, é sobrinha dele. Essa informação, sozinha, já deveria soar absurda. Mas dentro da dinastia Habsburgo, isso era normal, aceitável, planejado. Durante quase 200 anos, essa família acreditou que o poder só poderia sobreviver se o sangue permanecesse puro. Casar fora da família significava dividir influência, perder controle, abrir espaço para rivais. Então eles escolheram o caminho mais perigoso: casar entre si, repetidamente, geração após geração. Primos se tornaram maridos e esposas. Tios se tornaram pais. Sobrinhas se tornaram rainhas. Cada casamento não era um gesto de amor, mas uma jogada política. Um cálculo frio, uma aposta contra a própria natureza. E agora, naquela madrugada silenciosa, todos sabiam que aquela aposta estava prestes a cobrar seu preço. Do lado de fora do quarto, médicos trocavam olhares preocupados. Nenhum deles ousava dizer em voz alta o que todos pensavam. Sacerdotes seguravam crucifixos com força, como se esperassem um milagre. Nobres evitavam encarar uns aos outros, porque reconhecer o medo nos olhos alheios significava admitir a verdade. A verdade era simples e assustadora. Este nascimento não era apenas o nascimento de um herdeiro. Era o resultado final de séculos de decisões erradas. Quando o choro do bebê finalmente ecoou pelo quarto, ele não trouxe alívio imediato. Houve uma pausa, um silêncio estranho. Um instante em que ninguém sabia se deveria comemorar ou se preparar para o pior. Esse bebê era Carlos II da Espanha, e sua história não começaria com esperança, mas com dúvida. Porque, naquele exato momento, sem que ele soubesse, sem que pudesse escolher, o destino de Carlos já estava escrito no sangue de sua família. Para entender o que estava acontecendo naquele quarto em Madrid, é preciso voltar no tempo. Muito antes do nascimento de Carlos II, muito antes daquele silêncio pesado, a dinastia Habsburgo já havia feito uma escolha. E essa escolha moldaria tudo o que viria depois. Para os Habsburgos, sangue não era apenas algo que corria nas veias. Sangue era poder. Sangue era legitimidade. Sangue era o direito de governar. Durante séculos, reis e nobres europeus viveram com um medo constante, o medo de perder o trono. Não para o povo, mas para outra família. Um casamento errado podia significar territórios perdidos, alianças quebradas, guerras inevitáveis. E para os Habsburgos, havia apenas uma solução segura: manter tudo dentro da família. Casar fora era um risco. Casar dentro era controle. Assim, pouco a pouco, o círculo foi se fechando. Primos passaram a se casar com primos, tios com sobrinhas. Ramos diferentes da família começaram a se dobrar sobre si mesmos, como se o tempo estivesse girando em círculos. No início, parecia funcionar. O império crescia. O poder se mantinha estável. E os avisos eram ignorados. Crianças nasciam fracas e morriam cedo. Outras sobreviviam, mas carregavam doenças estranhas, dificuldades físicas, problemas mentais. Médicos observavam, anotavam, cochichavam entre si.
mas raramente ousavam falar em voz alta, porque a ciência tinha pouco valor diante da autoridade real. Havia sempre uma explicação conveniente. É vontade de Deus. É apenas azar. Na próxima geração será diferente. Mas nunca era. Com o passar dos anos, algo começou a se tornar impossível de esconder. Os rostos da família começaram a se repetir. A famosa mandíbula dos Habsburgos, longa e pronunciada, aparecia em retratos separados por décadas. Era como se a genética estivesse deixando sua assinatura, quadro após quadro. Ainda assim, ninguém parou, porque admitir o problema significava algo impensável. Reconhecer que o próprio império estava biologicamente doente, que o poder que eles tentavam proteger estava, na verdade, se autodestruindo. E assim, geração após geração, eles seguiram adiante, não por ignorância, mas por escolha. Quando chegou a vez de Mariana da Áustria se casar com seu próprio tio, isso não foi visto como um escândalo, foi visto como necessidade, como sacrifício, como mais um passo para preservar a dinastia. E naquele momento, sem que ninguém dissesse em voz alta, o destino do próximo herdeiro já estava selado. Carlos nasceu rei, mas nunca viveu como uma criança. Desde os primeiros anos, algo parecia errado. Enquanto outras crianças corriam pelos corredores do palácio, Carlos mal conseguia se manter de pé. Seu corpo era frágil, seus movimentos lentos, e seus olhos carregavam um cansaço que não combinava com a infância. No palácio, o silêncio começou a falar mais alto do que as palavras. Servos cochichavam pelos cantos. Médicos evitavam se olhar nos olhos. E a rainha observava tudo à distância, presa entre o medo e a culpa. Carlos demorou anos para aprender a andar. Falar foi ainda mais difícil. As palavras saíam quebradas, confusas, como se sua mente lutasse para acompanhar o próprio corpo. Os médicos não davam respostas claras. Uns falavam em fraqueza natural, outros em castigo divino. Mas ninguém ousava dizer a verdade em voz alta. O rei sabia. No fundo, sempre soube. Cada passo torto do filho era o preço de decisões tomadas décadas antes. Carlos crescia cercado de luxo, mas completamente sozinho. Brinquedos caros enchiam seus quartos, mas permaneciam intocados. Não havia risos, não havia jogos, só olhares preocupados e orações sussurradas. Na corte espanhola, uma pergunta começou a ecoar. Esse menino consegue governar um império? E ninguém tinha coragem de responder. Com o passar dos anos, ficou impossível esconder a verdade. Carlos não era mais uma criança. Agora, todos esperavam que ele se tornasse um homem. Mas seu corpo parecia seguir o caminho oposto. A adolescência chegou, mas sem força, sem vigor, sem energia. Enquanto outros jovens aprendiam a comandar exércitos, Carlos lutava para manter o próprio equilíbrio. Falar em público se tornou um tormento. As palavras saíam lentas, confusas, às vezes incompreensíveis. Os olhares na corte mudaram. Onde antes havia esperança, agora havia constrangimento. Os médicos se reuniam cada vez mais. Livros eram abertos, receitas eram tentadas, orações eram repetidas. Nada funcionava. Alguns diziam que era uma doença rara. Outros sussurravam sobre maldição. Mas ninguém ousava tocar no verdadeiro problema. O rei observava tudo em silêncio. Cada falha do filho era um espelho do passado. Décadas de casamentos entre parentes agora cobravam seu preço diante de todos. Carlos crescia isolado. Era tratado com respeito, mas não com confiança. Ninguém acreditava que ele poderia governar de verdade. Nos corredores do palácio, a pergunta já não era mais um sussurro. O que acontecerá quando esse rapaz se tornar rei? E pela primeira vez,
O Império Espanhol começou a temer o próprio futuro. O palácio já não respirava como antes. Os corredores, antes cheios de vozes, agora eram tomados por um silêncio pesado, quase sufocante. Todos sabiam que algo irreversível estava prestes a acontecer. O jovem príncipe, com apenas 16 anos, mal conseguia se mover. Seu corpo frágil parecia incapaz de sustentar o peso da coroa que jamais usaria de verdade. A pele pálida, os olhos fundos e cansados, a respiração fraca. Tudo indicava que o fim estava próximo. Os médicos da corte já não discutiam tratamentos. Os livros estavam fechados, os olhares baixos. Não havia mais nada a fazer. Pela primeira vez, o império mais poderoso da Europa não tinha respostas. O rei observava em silêncio, não como um monarca, mas como um pai derrotado. Cada erro do passado, cada casamento por conveniência, cada decisão política agora cobrava seu preço diante de seus olhos. Quando o príncipe finalmente parou de respirar, ninguém gritou, ninguém chorou alto. A morte não chegou como um choque, chegou como uma confirmação. Naquela noite, não morreu apenas um herdeiro. Morreu a continuidade de uma dinastia inteira. Sem sucessor direto, o trono espanhol tornou-se um problema europeu. Reinos observaram atentos, alianças se romperam, guerras se aproximaram. Tudo porque uma linhagem insistiu em preservar o sangue puro. A coroa permaneceu sozinha, imóvel, sem cabeça para governar. O poder que atravessou séculos terminou ali, em silêncio. E assim, não por uma grande batalha, mas por decisões repetidas ao longo de gerações, uma das dinastias mais poderosas da história chegou ao fim.